E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí para nossa próxima aula, né, que é a última aí antes da nossa prova, certo? E então a gente vai fazer uma revisão, certo? A gente vai ver o que a gente já estava vendo até agora e o que vai cair aí na prova, então, para vocês não terem nenhuma surpresa, né? Mas é basicamente o que a gente vem vendo até agora, né? Não vai ter nada de novo, não vai ter nenhuma pegadinha, nem nada. Então, pessoal, vamos lá, né? Lembrando aí que a prova fica lá no nosso dia 7 de outubro, né? Tem lá no último slide também. Então, coloquei aqui a parte teórica, que tem o resumo, vou falar bem rápido, não vou perder muito tempo nisso, mas aí na aula síncrona, se alguém tiver alguma dúvida, a gente conversa, né? Então tem lá o negócio dos fazores, né? Que a gente pode escrever o fazor como o valor eficaz, né? Ou o módulo, que a gente chama, e o ângulo, né? Então, se eu tivesse, por exemplo, esses caras aqui, né, que estão nesse formato mais chato, né, multiplicando pela senoide, aqui a gente poderia escrever dessa maneira mais simples, que passa a mesma ideia, né? Então, esse aqui geralmente é o que a gente usa até, né? A nossa tensão lá 220 ângulo zero, tem uma corrente, por exemplo, aqui 10 ângulo 30 ampere. Então, só para lembrar que a gente está usando fazores. Bem, então, vamos lá, né? Aqui tem aquela parte da resistência, né, que eu trouxe, lembrando que ela não põe nenhuma defasagem, né, na corrente em relação à tensão, que a gente pode usar lá a lei de Ohm, né, para calcular a corrente, e que no caso do capacitor, a gente ainda pode usar a lei de Ohm, né, usando a reatância capacitiva agora, né? A reatância capacitiva é a impedância do capacitor, né? É a resistência que o capacitor tem à passagem de corrente, e que o capacitor vai causar uma defasagem, né, de mais 90 na corrente, ou seja, ela adianta a corrente, né? O capacitor adianta a corrente. E aí lembrando, né, que falei várias vezes, né, se a gente tiver o plano real, a reatância capacitiva, né, ou a impedância do capacitor está para baixo, né, está menos 90. Por isso que na corrente fica mais 90, né, porque a gente vai dividir, aí quando divide o menos 90 vira mais 90. Aí a gente viu a parte da reatância capacitiva, né? Então tem a formulazinha aqui de como calcular ela, né? A gente viu isso daqui, né? De como que se comporta quando eu tenho o capacitor com o resistor, por exemplo, né? Ou se eu tiver só o capacitor lá. Então, se eu tiver só o capacitor, né? O R ia ser 0, então o Z ia ser o próprio XC, né? E o ângulo ia ser menos 90. Mas, né, nesse caso onde eu tenho a resistência e a reatância capacitiva, né, tem o resistor e o capacitor, eu preciso fazer Pitágoras, né, se eles estiverem em série, né, lembrando, isso aqui é para série, eu faço Pitágoras para calcular o módulo do Z, né, o tamanho da setinha vermelha aqui, e uso, né, a tangente aqui para calcular o ângulo, né. Na verdade tem que lembrar que é fazer a arco-tangente, né, para calcular o ângulo aqui. E se tiver em paralelo, né, como que a gente faz? Se tiver em paralelo, é o inverso, né? É o inverso de todo mundo. Então inverte, né? 1 sobre z ao quadrado é igual a 1 sobre r ao quadrado mais 1 sobre xc ao quadrado, né? Só inverter todo mundo. E aí lembra que quando inverte aqui, né, também tem que inverter nesse cálculo, né? Se a gente olhar aqui, a gente faz x por r, né? Esse é o série. Em paralelo, a gente faz r por x, né? É o contrário. Então, do série para o paralelo, só inverter, né? Então, isso daqui a gente também tinha visto. E na última aula a gente viu o indutor, né? Então, no circuito onde eu tenho o indutor, eu tenho a reatância indutiva, que é a resistência, né, ou a impedância que o meu indutor tem ali no circuito, né? E se a gente fosse olhar para a corrente, né, esse indutor coloca uma defasagem de menos 90 na corrente, ou seja, a corrente fica atrasada, né? Por quê? Porque quando você olhasse o plano, né, o indutor está 90 para cima, né? A impedância do indutor está 90 para cima. Aí quando eu divido, né, para calcular a corrente, aí a corrente fica com menos 90. Né? Aqui tem a impedância, a reatância dele, né? Reatância indutiva é 2πfl, né? É mais fácil até de calcular do que aquela da capacitância, que tem que fazer 1 sobre 2πfc, né? Aqui é tudo junto já, 2πfl, todo mundo certinho, não tem que inverter nada, então mais fácil de calcular. Né? E, né, se eu fosse calcular lá aquela parte do Z, né, levando em conta essa reatância indutiva, né, funciona mais ou menos igual a do capacitor, né?
Só que nessa prova a gente ainda não vai considerar o circuito RL, não vai ter resistência e indutor. A gente viu só o indutor até agora. Então, nessa prova o indutor, se ele aparecer, ele vai aparecer sozinho, né? Vai ser só a fonte e o indutor. Então, nesse caso, o R vai ser 0, né? O Z vai ser o próprio XL, né? O módulo aqui, e o ângulo vai ser de 90, né? Desse Z. Né? Da corrente vai ser menos 90, mas desse Z o ângulo vai ser 90. Beleza, pessoal? Então, teoria foi isso aqui que a gente viu na matéria. Então vamos para mais alguns exemplos aqui de cada uma dessas coisas, né, para a gente não ter muita surpresa. Não trouxe aqui o exemplo onde está só o capacitor, né? Esqueci de colocar, esqueci não, eu tirei ele, né? Eu já coloquei lá na outra aula, aqui já está com bastante coisa, né? Não quero que fique muito lotado. Acho que o resto beleza. Não quero que fique muito lotado aqui. Então, mas olhem lá, né, quando faz o capacitor, que é mais fácil até do que esse aqui, né? Esse aqui tem a resistência e o capacitor, então a gente calcula a reatância, depois calcula a impedância, né? Quando tem só o capacitor, a reatância é a própria impedância, então é mais fácil de fazer, né? Mas não vou trazer aqui. Mas qualquer coisa me pergunta lá na aula ou me manda um e-mail. Então, pessoal, esse primeiro caso aqui é um circuitinho RC sério, do mais simples aqui, né? Então temos a tensão, temos a frequência, né, daqui da fonte, temos o valor da capacitância, né, o valor desse capacitor, e o valor da resistência, que é 4,7K aqui. Então, nossa impedância vai estar nesse formato, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer, né, calcular a reatância capacitiva, não tem como fugir. Então, a reatância capacitiva vai ser 1 sobre 2πfc, né, no caso o C1 aqui. Isso fica 1 sobre 2, 3,14 que vai ser o nosso π, a frequência que é 100 e 200, né, nano, que é o capacitor, né? 200 nano é 200 vezes 10 a menos 9, né? Então 200 vezes 10 a menos 9. Se eu calcular isso daqui, vai dar lá 7,96 ângulo menos 90, né? Claro, K ohms aqui, né? Por que é menos 90? Porque é um capacitor. Capacitor, se a gente olhar o plano real, tá para baixo, né? Então, capacitor para baixo, menos 90. Então, a parte capacitiva, né, vai ser isso aqui. 7,96 ângulo menos 90. Com isso, a gente pode escrever o Z, né? O Z é o R, certo? O R mais J, menos JXC, né? Esse menos já é esse 90 graus para baixo, né? Lembrando isso, esse menos já significa isso. Então, 4,7, que é o valor da resistência, né? J, menos J, 7,96, que é o valor que a gente calculou aqui, né? De reatância capacitiva, K ohm. Essa é a nossa impedância, né? Então, calculamos a impedância. Depois, a corrente, né? Então, a gente tem o Z, né? Agora, melhor, a gente tem o Z naquela fórmula, nessa forma aqui, né, que é retangular, vamos calcular ela na forma polar, né? Então a gente calcula o módulo, né? Faço Pitágoras lá. Então posso colocar ou 4,7K aqui, né, que é 4,7 vezes 10 a terceira, ou 4.700, né? Isso aqui, né, 4.700 é a mesma coisa que 4,7K, né? Então aqui eu coloquei como 4.700. Então 4.700 mais 7.960, que é a parte da reatância capacitiva, né, que também é a mesma coisa, né? Ele tem K aqui, né? Então é isso aqui vezes 10 a terceira. Então é só multiplicar isso aqui por 1.000, dá 7.960, né? Então faço Pitágoras, vou ver que a minha impedância vai dar 9,24K, o módulo dela, né? E o ângulo, faço o arco tangente de x sobre r, né? Lembrando que é o menos aqui, né? Porque a gente está calculando o ângulo lá da impedância e é negativo porque o capacitor tá para baixo, né? Então, vou calcular aqui fazendo o x, né? XC, que é esse valorzinho aqui, né? De 7.960, né? Ou 7,96K, dividido por 4.700, que é o R, né? Faço esse cálculo, tiro o arco tangente, vai dar menos 59,44 graus, né? Então isso aqui é a minha impedância, né? Ela tem isso aqui de módulo e isso aqui de ângulo, né? Ou seja, ela tem 9.240 de módulo, né? Isso aqui é igual a isso aqui e isso aqui de ângulo, né? E aí, para calcular a corrente, é só dividir a tensão, que é 380, por essa impedância. Então divido o módulo, né, 380 dividido por 9.240, vai dar 41,12 mA, né, vezes 10 a menos 3, certo? E o ângulo é só passar para cima com o sinal trocado, né, porque aqui o ângulo da tensão é 0. Então fica 0 menos 59,44, vai dar 59,12.
1,44. Beleza? E a gente vê que a corrente ficou adiantada, né? Porque ficou positivo aqui o nosso ângulo. Então aqui tem esse desenho mostrando, né? Só aqui que faltou que é miliampere, né? Então aí tem o desenho. Vamos para outro caso. Esse caso aqui agora, né? Deixa eu só colocar lá aqui para não confundir. Esse caso aqui agora, a gente tem dois capacitores e eles têm valores diferentes, né? Então não é igual ao outro que eu resolvi. Mas como que a gente faz? Não muda nada, né? O que a gente vai fazer é somar as impedâncias aqui, né? Negativa para esses capacitores. Então ficaria o Z igual a R menos JXC1 menos JXC2, né? Ou seja, posso somar esses dois caras, né? E escrever na mesma forma que a gente estava acostumado, que era essa daqui. Então, primeira coisa, não tenho que fugir, calcular as reatâncias capacitivas de C1 e C2, né? Então, XC1, que é a reatância capacitiva do C1, que tem 50 microfarads, né? Vai ser 1 sobre 2 π, né? F, que é a nossa frequência, 60, e o valor do capacitor, 50 micro, né? 50 vezes 10 a menos 6. Faço esse cálculo, vai dar 53,1 ângulo menos 90. Depois eu faço o XC2, né? Então vai dar 1 dividido por 2 π F C2, né? Faço a mesma coisa, esse aqui não vai mudar, 2 π também não muda, a frequência não muda, vai mudar o valor da capacitância, né? Agora não é mais 50 igual que a gente calculou antes, agora é 25 vezes 10 a menos 6. Então, se a gente fizer o cálculo, agora vai dar 106,2. Ou seja, né, calculei o XC1 e o XC2, eu posso calcular o XC total, né, que é o que entra aqui na nossa formulazinha aqui, na nossa forma retangular aqui, né, da nossa impedância, né. E qual é o valor desse XC? É a soma dos dois, né? Então eu somo esse cara com esse cara, né? O ângulo é o mesmo, vai continuar aqui, então fica 159,3 ângulo menos 90. Essa daqui é a nossa reatância capacitiva total, né? O XC total do circuito. Então se a gente for escrever esse circuito, né, na forma R menos JXC, fica 160, que é o valor da resistência, menos J 159,3, que foi o valor que a gente calculou aqui de reatância capacitiva total. Então, a partir de agora, tanto faz se era 1 capacitor, se era 2 capacitor, se era 30 capacitor. A gente já chegou na impedância total. A gente já está com a definição do valor da impedância total. Então, agora, para calcular a corrente, é só usar a mesma fórmula que a gente estava usando antes, né? Então, e para passar também ela para polar também é a mesma coisa, né? Então, a gente tem esse valor aqui de impedância, faço o Pitágoras, né, e tiro lá arco tangente para poder passar para a forma polar. Então, o módulo de Z, né, vai ser 160 ao quadrado mais 159,3 ao quadrado, né, e tira a raiz, né? 160 é a resistência, 159,3 é a nossa reatância capacitiva total, né, só para lembrar. Então, faço aqui Pitágoras, vai dar 225,78 ohms, né? A gente calculou aqui o módulo do Z. E o ângulo menos arco tangente de x sobre r, né? Onde o x é 159,3 e o r é 160. Né? Então faço isso daqui, tiro o arco tangente, vai dar menos 44,87 graus. Né? E aí para calcular a corrente, só fazer V sobre Z, né? Tensão sobre impedância. Então faço aqui, né? Lembrando que aqui o ângulo eu estou considerando como zero da tensão, certo? Então fica 380 dividido por 225,78, né, que foi o que a gente calculou lá, vai dar 1,68 ampere, né? Então esse aqui é o módulo da nossa corrente, e o ângulo é zero, que é o ângulo da tensão, menos 44,87, né? Então fica positivo esse cara. Então a gente vê que, de novo, né, tá adiantado aqui a nossa corrente, né, que é o que a gente espera, já que é um circuito com capacitor, beleza? Faltam dois exemplos. Esse aqui do RC, né, e o último vai ser de impedância. Então, esse aqui do RC paralelo, né? Então a gente agora vai resolver esse cara, né? Então temos aqui nosso circuito, 380 volts, 2 kHz, 50 nanofarads e a nossa resistência aqui de 1.8K. Então, primeira coisa, calculo a reatância capacitiva, não interessa se está em série ou paralelo, a primeira coisa é calcular a reatância. Então, calculo a reatância capacitiva, vai dar 2πfc, né? Então, 1 sobre 2πfc, né? Então, 1 que divide 2πf, né? Que é 2 kHz, então 2000, e 50 vezes 10 a menos 9,
que é o valor do capacitor, né? 50 nanofarads. Se eu calcular isso daqui, vai dar 1,6, né, ângulo menos 90 aqui, K ohm. Então, a gente tem o valor da reatância capacitiva, certo? Agora vamos calcular a impedância, né? Só que agora, como está em paralelo, não é mais o Pitágoras normal, né? Agora a gente faz aquela inversãozinha, né? Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente vai ter esse cara, certo? A gente vai aplicar essa formulazinha, né? Que se a gente passar o 1 e o raiz para lá, né? Para isolar o Z, fica nessa forma. 1 sobre R ao quadrado, 1 sobre raiz, né? Do inverso de R ao quadrado, mais o inverso de 1, né? Mais o inverso de XC ao quadrado, né? Todo mundo aqui sobre 1. Então, fica 1 que vai dividir aqui a raiz de 1, 1800 ao quadrado, né? Esse 1800, lembrando, é a resistência, certo? É o R. E que soma, né, com 1 sobre 1600 ao quadrado. E esse 1600 é essa reatância capacitiva, né, que é 1,6K. Né? Então, é a mesma coisa de 1600. Se eu fizer esse cálculo, né, vai dar esse valorzinho aqui embaixo. Dividindo, eu vou chegar que o módulo do Z, agora, é 1,2 K ohms, né? Esse aqui é o módulo do Z. Ficou faltando o módulo. Esse meu teclado é meio zoado, vou copiar o módulo daqui. Né? Então, esse aqui é o módulo do nosso Z. Né? É o módulo do nosso Z. E o ângulo, né? Como a gente calcula o ângulo do Z? Faz R sobre XC, né? E tira o arco tangente. Então fica 1800, que é o R, né? Dividido por 1600, que é o nosso XC, vai dar... Na verdade não dá esse valor aqui não, eu atualizei o ângulo e esqueci de atualizar esse valor. Deixa eu fazer aqui rapidinho na calculadora. Né? Então 1800 dividido por 1600 vai dar 1.125. 1,25. Então eu tenho que tirar o arco tangente de 1,125. Né? E aí, só confirmando, se eu tirar o arco tangente desse cara, vai dar 48,36. Né? Então o ângulo aqui está certo. Só esqueci de colocar esse valor certo aqui. Então, faço isso daqui. Vou ter o Z, né, na nossa forma polar aqui. Né? Módulo 1,2K, né? E o ângulo menos 48,36. Né? De novo, está em paralelo, mas é capacitivo. Então o ângulo vai ser negativo. Né? A gente vai ter uma corrente que vai ser adiantada, né? Quando a gente dividir. Então vamos lá. Né? Qual que é o valor dessa corrente? Né? Faço V dividido por Z. Então tem aqui 380, que divide 1.200. Vai dar lá 0,317, né? Ampere ou 317 miliampere, né? Como você preferir. E o ângulo, né, é 0 menos 48,36. Então passo esse cara positivo para cima. Né? Fico aqui com 48,36 positivo. Né? Então, se fosse desenhar, ficaria aqui isso que é a nossa corrente adiantada. Né? Além disso, né, não vou fazer o passo a passo aqui, mas se a gente quisesse calcular a corrente para cada componente, era só usar a lei de Ohm, né? Lembrando que a tensão neles é a própria tensão da fonte. Né? Então, se eu quero a corrente no capacitor, eu faço V por XC, né? Que daria esse valor aqui, né? Se alguém for querer fazer e conferir. E se eu fosse querer o valor da corrente no resistor, ia ser V sobre R, né? Que ia dar esse valor aqui. Né? Por que que é isso? Porque nesse cara a gente tem essa tensão aplicada no R e no C, né? É a mesma tensão. Né? Então, se eu tenho a tensão e tenho o valor do R, eu calculo a corrente que passa aqui. Se eu tenho a tensão e tenho o valor do XC, né, eu calculo a corrente que passa aqui. Né? Então, só aplicar lá com XC ou com R. Beleza? E o último exemplo é o caso que a gente tem só o indutor. Né? Então, tenho aqui a tensão, tenho a frequência, né, a indutância. E como a gente está nesse caso, né, seria R mais JXL, né, mas a gente não vai ter o R é igual a 0, então o módulo do Z vai ser o próprio XL, né, e como só tem o indutivo, né, só tem o indutor aqui, o ângulo agora é mais 90, né, por quê? Porque no plano o indutor está para cima, o capacitor é para baixo, mas o indutor, a impedância é para cima, é mais 90 graus a impedância do indutor. Então calculo a reatância
nossa reatância indutiva, né? Essa fórmula é mais fácil até que aquela, então é 2πfl, certo? Aplico isso daqui, então fica 2 que multiplica π, que multiplica 60, né, que é a frequência, que multiplica 60 vezes 10 a menos 3, que é o valor da nossa indutância, né? Então, se eu calculo isso daqui, vai dar 22,61 ângulo 90, né? A nossa impedância aqui, né? Que nesse caso é a própria reatância indutiva, né? Nesse caso é igual. E se eu quiser calcular a corrente, mesma coisa. Faço V dividido por Z, né? Então fica 50, né? Que divide por 22,61 ângulo 90, né? E aí se eu fosse fazer isso daqui, né? 221 menos 90, daria esse valor. Beleza, pessoal? Então, a ideia é basicamente essa daqui, né? Não muda nada, né? A gente muda essa fórmula aqui só, né? Da reatância capacitiva que vira indutiva. Quando a gente faz a parte do indutivo, né? Que tem o indutor, toda a ideia depois de calcular a impedância é a mesma, né? Então, a gente vê que o que muda no circuito é o cálculo da impedância. Calculou a impedância, o resto é igual, né? Então, é só tomar cuidado com essas formulazinhas aqui, né? Quando for indutor, usar essa, né? E nos outros casos, quando for capacitor, usar essa, né? E aí ver se está em paralelo ou se está em série, que daí vocês não vão ter nenhum problema, né? E aí nesse caso, né, a corrente está atrasada, né? Porque é menos 90 graus aqui, né? Porque fica 0 menos 90, né? Então fica menos 90 graus aqui. E 50 dividido por 22,61 dá 2,21 ampere aqui. Beleza, pessoal? Então, basicamente, esses são os exemplos, beleza? Não tem muito o que cobrar de diferente, vai ser relativamente parecido com esses caras que eu trouxe aqui, né? Ainda não fiz a prova exatamente, mas não vai fugir muito disso daqui. Beleza, pessoal? Então, é isso daí, certo? A próxima aula vai ser a prova. Lá na aula 5 a gente conversa mais sobre como vai ser também, então tentem aparecer lá, mas minha ideia inicial é meia-noite do dia 6, né, quando acabar o dia 6, eu libero para vocês, ou até um pouco antes, às 11 horas da noite do dia 6, eu libero a prova, e aí vocês podem me entregar até meia-noite, né, até 23h59, né, do dia 7 do 10, né, então vocês teriam lá o dia para fazer, né. Lembrando que a prova é individual, né, vocês podem consultar o material e tudo mais, mas a prova, né, é individual, né? Prova individual com consulta, né? E acreditem, dá pra ver quando vocês estão fazendo em dupla, principalmente quando tem alguma coisinha errada, porque daí você vê que fala, olha só, o jeito que ele escreveu, o jeito que ele colocou aqui, fica... depois de muito tempo corrigindo e fazendo as coisas, a gente começa a pegar quem que tá colando um do outro. Então tentem fazer sozinhos, por favor, né? Então, vai ser a nossa provinha, né? Devem ser 5 questões com isso daí que a gente viu, né? Reatância capacitiva e indutiva, circuito RC série paralelo, circuito RL, esses cálculos de tensão, corrente, né? E esses ângulozinhos todos aqui. Então, deve ser basicamente o que a gente viu mesmo. Beleza, pessoal? Então, era isso daí. Lembrem que além da aula 5, né, vocês podem me mandar um e-mail, qualquer coisa, certo? E, né, a gente vai se ver na aula síncrona dessa aula aqui também ainda. Mas quem for ver esse vídeo depois, boa prova aí pra vocês. E a prova vai ser lá no Moodle, obviamente, né? Eu vou colocar a prova lá no Moodle pra vocês, né? Esqueci de falar isso. Vou colocar a prova lá no Moodle, vocês baixam a prova, né? E aí vocês resolvem e colocam de novo no Moodle, né? Aí vocês podem colocar como PDF, como Word, né? Se você quiser resolver no computador e colocar lá. Ou então se você quiser resolver no papel e caneta e tirar foto e mandar, pode ser também. Só que aí quando for tirar foto, garante que tá dando para ler tudo, né? Que tá dando para ler bem. Não é tipo, acho que tá dando para ler. Senão fica difícil de eu corrigir, né? Como é que eu vou saber se você fez o negócio certo se eu não consigo enxergar a conta que você fez, né? Então, façam lá as contas certinho. Se for fazer papel e caneta, tira a foto que dê para ver bem para colocar lá no Moodle. Beleza, pessoal? Então, era isso daí, certo? Muito obrigado e qualquer coisa, só me mandar um e-mail.